Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu trago uma explicação de como você pode pintar uma caixinha convite para sua festa de aniversário, de casamento, sem precisar gastar mais, para você que quer economizar ou quer dar o seu próprio toque no seu convite. E também para quem quer aprender um novo artesanato e fazer para vender. Então nesse vídeo eu vou usar a técnica da decoupagem com o guardanapo. Antes de começar, já quero pedir para você deixar o seu like, por favor, para ajudar o canal, se inscrever se não for inscrito, compartilhar e também convido você a seguir o canal nas redes sociais, Instagram, Pinterest e Facebook. Os links estão aqui na descrição do vídeo. Vamos para o passo a passo? Bom, pessoal, vocês conferiram aí no início do vídeo a lista com os materiais que vão ser utilizados aqui nesse passo a passo. Vou começar então lixando a minha caixinha para tirar a aspereza. Use uma lixa fina. Essa que eu estou usando aqui é uma lixa P240. Bom, pessoal, depois que eu lixei a minha caixinha e já tirei o pozinho, eu vou começar a pintar. Já coloquei aqui no potinho a minha tinta, que eu escolhi essa cor. E vamos começar a pintar espalhando com o pincel. Sem colocar muita tinta para não ficar muito carregado. Agora venho com o rolinho de espuma macio e bem de levinho eu vou passar aqui para espalhar a tinta, para deixar bem lisinho. E vou seguir pintando da mesma maneira nas demais laterais. Lembre sempre de passar o pincel com a tinta do centro para as extremidades, para não ficar acumulando tinta nas bordas. E agora, passo novamente o rolinho. Vou fazer isso aqui ao redor da caixa e vou secar com secador e volto com vocês para mostrar como pintar aqui por dentro e na bordinha. Depois de seca, agora vamos pintar a parte de dentro. Vou começar aqui pelas bordinhas, pintando assim, com a ponta do pincel para dentro da caixa. Assim, o excesso vai ficar na parte de dentro, onde a gente ainda não pintou. Então, as bordinhas ficaram assim. E agora, começamos o interior da nossa caixinha. Dessa maneira, puxando aqui de dentro para fora, para não ficar juntando muita tinta. Pintei aqui a primeira lateral, com cuidado para pegar nos cantinhos, mas não deixe juntar muita tinta aqui nesses cantinhos, senão depois vai ficar rachado. Aí venho com o rolinho, passo de levinho, se eu passar muito forte vai arrancar a tinta. E sigo para a próxima lateral. Seguindo o mesmo processo.
Venho com o meu rolinho de espuma. E vou passando. Agora eu tomo cuidado aqui para não esbarrar o rolinho na lateral que a tinta tá fresca. Pintadas as laterais, vamos pintar aqui o fundo da caixinha. Com cuidado. Agora a gente vai pintar da extremidade para o centro, para não ficar esbarrando o pincel cheio de tinta nas laterais e acabar ficando aquelas partes grosseiras de tinta. Não enche muito o pincel, tá, pessoal? E novamente venho com o rolinho. Agora vou secar e já volto. Seca a minha caixinha, peguei um pedacinho de lixa. Peguei um pedacinho, não aquela que eu usei no início, porque como eu vou lixar na tinta, ela vai sujar. Então eu uso esse pedacinho e depois eu jogo fora. Vou passar bem de leve para tirar a aspereza aqui da tinta. Agora, pessoal, eu vou passar a segunda demão. Vai ser o mesmo processo. Vou passar a tinta com pincel, alisar com o rolinho e secar. Mas, dessa vez eu não vou lixar ela, tá? Porque senão vai ficar essas marcas da lixa. Agora, caso você passou a segunda demão de tinta e ainda ficou aparecendo aqui o fundo da caixinha, você passa uma terceira. Então, aí nesta segunda demão, você pode passar a lixa novamente na tinta. Você só não pode lixar a tinta na última demão que você passar, porque senão vai ficar aqui aparecendo a marca de onde você lixou, tá certo? Vou então aqui fazer a minha segunda demão, sem lixar no final, e já retorno. Agora, depois de 2 demãos de tinta aqui seca, eu vou reservar a caixinha e vamos partir para a parte da tampa, que aqui no meu caso é uma tampa vazada, então é um pouquinho mais chatinha de pintar. Bom, como aqui na tampinha, nessa parte de fora, eu vou colar um guardanapo, eu vou pintar ela antes com uma tinta branca para fazer o fundo. Toda vez que você vai colar um guardanapo, seja ele de qual cor for, branco, preto, amarelo, qualquer cor, você tem que passar um fundo branco, porque o branco vai realçar a cor do guardanapo. Então, vou começar aqui passando o pincel com tinta na parte onde não é vazado, para gente evitar de que entre muita tinta aqui nessa parte de dentro, para não ficar feio. Agora eu venho com um rolinho de espuma e vou espalhando. Aí eu vou deixando ele correr por cima da parte vazada, bem de leve. Assim vai evitar de ficar o excesso aqui dentro da parte recortada da tampinha. Se precisar de mais tinta, aí você vai passar aqui assim perto da onde faltou. E novamente vai espalhando até ficar com uma cobertura suficiente. Bom, pessoal, depois de seco ficou assim. Se você quiser, pode passar mais uma demão, mas eu não vejo necessidade, porque é só para fazer um fundo pro guardanapo. Eu não sei se dá pra ver aí, pessoal, mas em volta aqui do recorte ficou um pouco amarelado. Não tem problema, porque eu vou colar o guardanapo, mas se você vai passar uma tinta clara,
e deixar só pintado, vai ficar feio. Então, o que eu recomendo? Antes de você pintar com a tinta clara, passa uma demão de verniz fosco ou brilhante, para ele proteger, porque essa parte amarelada aqui é em função do recorte do laser, tá, pessoal? Agora vamos pintar as laterais. Com cuidado para não ficar juntando muita tinta aqui na bordinha. Pintar dessa maneira as três laterais, tomando cuidado para não borrar, principalmente aqui onde eu já pintei, e depois alisando com rolinho. E em seguida vou secar e já volto para mostrar como pintar a parte de dentro. Bom, pessoal, fiz aqui então as laterais. E agora vamos partir para a parte de dentro da tampa. Vou pintar a borda da mesma maneira que fiz na caixinha, com a ponta do pincel pro lado de dentro que ainda não foi pintado. Puxando, tomando cuidado para não borrar onde eu já pintei. Tá, pessoal? Nossa, gente, começou uma chuva aqui com trovão. Não sei se dá pra vocês ouvir aí do vídeo, mas eu acho que sim. Vou pintando aqui as laterais agora, da mesma maneira que fiz na caixinha. De dentro pra fora, tomando cuidado para pintar bem os cantinhos, mas sem deixar um excesso de tinta. Pintadas as laterais internas, eu passei o rolinho. Agora, vamos pintar aqui a parte do fundo da tampa, da mesma maneira que eu fiz do lado de cima. Vou espalhar a tinta com o pincel na parte lisa, ao redor dos recortes. E depois eu passo o rolinho espalhando a tinta até em cima da onde está recortado. Então, estou com uma demão de tinta aqui dos dois lados da tampinha. E eu vou passar mais uma demão aqui no interior, porque aqui eu não vou colar o guardanapo. Então, tem que ficar bem bonitinho, bem passadinha a tinta. Vou dar a segunda demão, secar e já volto. Vamos agora para a parte do guardanapo. Antes de usar, a gente tem que tirar aqui atrás. Normalmente, tem duas folhinhas aqui atrás do guardanapo. Nesse meu aqui, tem uma só, mas em geral tem duas. Se tiver duas, você vai tirar as duas de trás. Com bastante cuidado, porque o guardanapo é bem delicado. Agora, vou posicionar aqui para me ver mais ou menos como eu quero que fique. E vou passar a cola. Vou utilizar aqui cola gel. Eu não uso a cola branca porque ela tem mais água, então vai rasgar o papel. Aí é só você ir colocando aqui uns pinguinhos. E aí você espalha bem com o pincel. Vou começar aqui por essa parte de cima, de onde tá as letras. Bem de... Você pode utilizar aqui um rolinho de espuma para ajudar tirando o excesso e espalhar melhor aqui no meio das letras. Depois que você espalhou muito bem a cola e não ficou faltando em lugar nenhum, com bastante cuidado, vem aqui com o guardanapo, posiciona da maneira que você já tinha pré-visualizado antes. E aí você vem com o plástico aqui por cima
para não rasgar. E eu vou utilizar aquele papel que eu retirei de trás do guardanapo para ajudar a alisar. E vou do centro para fora, para não ficar nenhuma ruguinha. Bem aqui, tirei todas as ruguinhas e as marquinhas. Tiro aqui o plástico, olha só, fica bem lisinho. Agora, eu venho aqui para a lateral e vou colocar aqui um pouco de cola também. Espalho aqui com o pincel. Com bastante cuidado. Venho aqui dobrando o meu guardanapo bem de leve. Pego o meu plástico e vou puxando para baixo. Por os lados, para ele ficar bem lisinho. Prontinho. Agora eu tenho que vir colar do lado oposto, deste lado, tá? De frente com o que a gente acabou de colar. Viro aqui o meu papel. Bom, pessoal, agora eu colei aqui então a parte de cima e duas laterais. Eu vou secar e já retorno. Pessoal, depois que eu sequei aqui com o secador, já tá bem sequinho. Tem que estar bem sequinho pra gente poder tirar os excessos. Vou vir aqui numa lateral e vou com a lixa de unhas do lado mais fininho ir passando para tirar o excesso bem de leve. Bem devagar para não arrancar também a tinta que está aqui na bordinha. Olha só o acabamento, pessoal, que dá utilizando a lixa. Fica certinho, ó. Que bonitinho. Agora, vou lixar aqui também, para cortar aqui essa parte. Só assim, ó. Tá? E aqui também. Para ficar no formato da tampa. Vou fazer a mesma coisa aqui desse lado. Esses dois lados aqui que a gente colou já estão livres. Agora falta colar essas outras duas laterais. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz nas outras laterais. Então, pessoal, depois de tirar todo o excesso, olha só, ficou certinho, né? Olha que legal. Agora vem a parte mais chata, né? Que vai ser recortar aqui no meio. Para ajudar a cortar aqui no meio, eu vou usar um estilete, só para ir furando. Vou fazer aqui todo o contorno das letrinhas e já volto.
Bom, pessoal, então passei aqui o estilete, furando já dentro das letras. E para a gente tirar esse excesso, a gente vai ter que ir com a lixa e o estilete, com cuidado, empurrando para dentro. É um trabalho um pouco chato, mas no final vale a pena. Aí você vai lixando. E quando tiver assim já a pontinha para trás, a gente puxa devagar aqui por trás, para não rasgar. Por isso é importante que o guardanapo esteja totalmente seco. Olha só, aqui já saiu uma parte grande. E eu vou empurrando mais para dentro. E assim eu vou trabalhando em todas as letras, pessoal. Vou terminar aqui para não ficar um vídeo imenso de eu tirando os excessos. Prontinho, pessoal, retirado aqui o excesso de guardanapo das letras. Vou reservar a tampa pra gente ir pra parte da finalização, que é passar o verniz. E vai ser igual a gente passa a tinta. Espalhar com pincel e passar o rolinho. É bem simples, né, pessoal? Para fazer uma caixinha de convite. Eu tive a ideia de fazer esse passo a passo porque quando eu tava noiva, eu queria fazer para os padrinhos um convite com caixinha. E aí eu demorei para achar uma pessoa que fizesse. Aí a pessoa me enrolou para passar um orçamento. E aí eu pensei, quer saber de uma coisa? Que eu mesma vou fazer. Não deve ser tão difícil assim pintar uma caixinha, né? E faltava também 6 meses para o meu casamento. Então não podia entregar o convite para as pessoas em cima da hora, né? É chato. Aí eu olhei na internet alguns passo a passo de como pintar. E eu fui, comprei o material e eu mesma fiz. Então foi assim que eu comecei a fazer artesanato em MDF, a pintar a caixinha. E foi muito, eu gostei muito, tanto é que até hoje eu pinto. Então foi uma maneira bem mais prática, né? Foi uma maneira que eu tive de resolver o meu problema e ainda economizei bastante. Aí eu aproveitei que eu gostei de fazer os convites e fiz também as lembrancinhas dos padrinhos com MDF também. Fiz um porta-batom para as madrinhas e um porta-jogo de baralho para os padrinhos. Vou passando aqui nas laterais também. Passo o rolinho. E vou fazer isso em todas as laterais. Vou secar. Depois de sequinho, gente, eu vou vir passar aqui na parte interior, da mesma maneira que eu passei a tinta. Passo pincel, rolinho e seco. Eu só não vou passar aqui nessa bordinha, porque se eu passar aqui, na hora que eu fechar a tampinha vai ficar grudando, tá, pessoal? Vou passar então o meu verniz aqui por dentro e por fora e já retorno. Prontinho, pessoal. Passado o verniz aqui na caixinha por dentro e por fora. Um acabamento bem bonito que o verniz dá. Agora, a mesma coisa aqui na parte da tampinha. A gente vai passar o verniz da mesma maneira que a gente fez na hora de passar a tinta. Vamos passar aqui mais na parte lisa, ao redor dos recortes. E espalhar com o rolinho, para não ficar entrando e fazendo excesso aqui nessas cavidades.
Bom, pessoal, esse é o resultado então final, depois de terminar de passar o verniz e secar. Ficou assim a caixinha de convite. Simples de fazer e você economiza. Ou você pode fazer para vender também e ganhar uma graninha extra aí. Aí você pode colocar aqui dentro o convite, mais alguma coisa. No meu convite de padrinhos, eu fiz o convite em formato de quebra-cabeça e coloquei uns chocolates dentro. Então, quando os padrinhos recebiam, eles tinham que montar o quebra-cabeça para eles saberem que era um convite para ser padrinhos. Bom, pessoal, então ficou assim. Essa é a minha dica. Tentei aqui ser o mais breve possível no vídeo, para não tomar muito tempo de vocês. E eu espero que vocês tenham gostado, que tenha ajudado vocês. E não esquece de deixar o like, se inscrever e compartilhar. E se ficou, pessoal, alguma dúvida, é só você deixar aqui no comentário a sua sugestão. Se tem alguma técnica de pintura ou decoração de MDF que você tem interesse em saber, escreve aqui que eu vou responder o seu comentário, tá legal? Então é isso, pessoal. Obrigada por assistirem e até o próximo vídeo.